A Via Láctea é um dos maiores mistérios que existem, literalmente. É difícil descobrir a dimensão da nossa galáxia, e um dos principais motivos é porque vivemos nela. Pense nisso como caminhar por um shopping. Você sabe dizer que ele é grande, mas não tem certeza de que realmente tenha uma visão aérea. A Via Láctea consiste em bilhões de estrelas distantes que parecem um feixe de luzes ao longe. Então basta medir a distância entre essas estrelas e pronto. Aí está a resposta. Não exatamente. Posso ter esquecido de mencionar as nuvens opacas de poeira bloqueando a visão. Alguns cientistas foram teimosos o suficiente para executar modelos de computador de como as galáxias se formam e evoluem. Existe um halo em torno de nossa galáxia. Então, os pesquisadores queriam ver se havia algum tipo de beco sem saída nela. Eles descobriram que ela se espalha por 100 mil anos-luz de distância de seu centro. Provavelmente, significa que tenha cerca de 200 mil anos-luz de diâmetro. O problema com essa estimativa é que os halos não tendem a ter uma borda final, pois simplesmente desaparecem. É como apontar uma lanterna e tentar ver precisamente onde a luz termina. Em 2013, o telescópio espacial Hubble capturou uma imagem de algo a 25 milhões de anos-luz de distância. Descobriu-se que era uma galáxia espiral, mais tarde chamada de ESO 373/8, com pelo menos 7 outras galáxias vizinhas. E esta é fina como uma panqueca muito brilhante. O equipamento também tirou uma foto de outro aglomerado de galáxias a 65 milhões de anos-luz de distância, chamado de IC 335. Esta é outra gloriosa panqueca brilhante, flutuando na imensidão do espaço. As imagens não são as mais precisas. É difícil dizer exatamente para o que se está olhando. Essas galáxias de disco têm muitas nuvens de poeira que podem se estender por centenas de anos-luz de diâmetro e se localizam principalmente perto dos centros das galáxias e são invisíveis na luz normal, mas podem ser detectadas com a ajuda de um filtro azul. De qualquer forma, a IC 335 é um disco oval com enormes nuvens de gás e poeira. Isso significa que estrelas aparecem constantemente ali, mas nem todas as galáxias as produzem. Cada uma nasce com uma bola gigante de gás em rotação lenta que está continuamente entrando em colapso sobre si mesma. À medida que começa a girar cada vez mais rápido, o formato de panqueca surge. Oh, me passe a calda, por favor. É como virar a massa de pizza no ar, depois de fazê-la em forma de círculo. A cobertura são as estrelas e o molho são as nuvens de poeira e gás. Você também está ficando com fome? Algumas galáxias podem perder o gás e a poeira caso se tornem parte de um aglomerado. Então, todas essas mini-galáxias orbitam o centro de massa comum, com gás separando-as. Quando uma de disco passa por elas, como um trem em alta velocidade, a pressão pode soprar para longe a poeira e o gás. De longe, parece que você está olhando para um DVD que já vai tocar. Mas, se você viajasse milhões de anos-luz para observar mais de perto, veria um disco escuro cheio de estrelas. Nem daria para dizer que se está dentro dela. Você também veria uma bolha de poeira brilhante deixada pelas gigantes vermelhas no meio da galáxia. Estas são estrelas massivas e muito brilhantes com baixas temperaturas de superfície. Mas as imagens dessas galáxias não nos mostram realmente suas cores reais. As câmeras criam alguns desses tons para que não seja preciso olhar para algo difuso ou granulado. As pessoas não sabem realmente as cores reais das que estão distantes. A nossa tem muito gás dentro, assim como eu. Então, não precisamos esperar que nossa casa diminua tão cedo. Na verdade, a Via Láctea ainda produz novas estrelas, cerca de 7 por ano. Mas algumas galáxias desaparecem quando não podem mais criar estrelas. Na indústria, chamam isso de estrangulamento, que acontece quando as galáxias ficam sem gás, o que significa que não há mais material novo que possa ser usado para produzir estrelas. Gás e poeira não são as únicas coisas que podem se encontrar em uma galáxia. Assim como um mágico tirando um coelho, flores e outras coisas de sua cartola mágica, cada uma tem outras surpresas, como planetas, aquelas bolas de matéria girando em torno de si mesmas e de outras coisas. Bem, tecnicamente, eles estão longe de ser perfeitamente redondos, mas também não são planos como as galáxias espirais. Isso acontece principalmente por causa da gravidade, cuja força é tamanha que um deles puxa tudo em direção ao seu centro, tomando a forma de uma esfera. No processo, todas as arestas e qualquer outra coisa que possa se destacar são suavizadas. Mas quanto menor um corpo espacial, menos redondo é. Pegue um cometa. Nem sempre sua superfície é lisa. Ele é pequeno e, portanto, tem bordas acidentadas e pontiagudas. Dado o tamanho da Terra, é seguro dizer que a gravidade é forte aqui em comparação com a da Lua ou de qualquer objeto espacial de tamanho menor.
E por causa da rotação constante, o nosso mundo tem um calombo. Esse cabo de guerra entre a gravidade puxando para dentro e a rotação não permite que a Terra seja uma esfera perfeita. Além disso, ela está inclinada. Essa falha de design é responsável pelas estações que temos. Essa inclinação pode acontecer porque milhões de anos depois que o nosso mundo se formou, provavelmente colidiu com um protoplaneta, que é um grande corpo espacial se transformando em um planeta. Vênus é único porque gira para trás em comparação com o resto de seus pares. Se você estivesse nele, que é o mais quente do nosso sistema solar, veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste, mas teria que chegar a tempo para observar esse fenômeno. Um dia ali dura mais de 240 dias terrestres. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que a forte atração do Sol sobre Vênus era responsável pelo dia tão longo, mas uma nova teoria afirma que ele costumava girar como a Terra e os demais planetas, mas em um ponto apenas virou seu eixo 180 graus. Isso não significa que parou de repente no meio da rotação e começou a se mover para trás. Uma hipótese sugere que um grande cometa ou objeto o atingiu no passado. Isso pode ter feito com que mudasse a direção da sua rotação, mas muitos estudiosos duvidam dessa teoria. Se você observar a Lua por algum tempo, poderá perceber que encara a mesma face todas as noites. A verdade é que ela gira, mas muito lentamente. Nosso satélite natural leva 27 dias terrestres para girar em torno do próprio eixo. Além disso, faz isso na mesma proporção que orbita a Terra. O lado que sempre vemos é chamado de lado próximo da Lua. E o que não está voltado para nós é, você adivinhou, o oposto. E também tem o apelido de lado oculto da Lua. O eixo de rotação de Urano é de 98 graus em relação ao plano do Sistema Solar, o que basicamente significa que gira de lado. Por um tempo, os cientistas acreditaram que um grande objeto incandescente pelo espaço atingiu Urano, fazendo-o inclinar-se. Mas aqui está um problema. As luas dele são cobertas de gelo. Uma colisão tão poderosa que fez o planeta tombar teria resultado na interrupção do movimento e da posição delas. Mas elas parecem relativamente intocadas, e todo o gelo que as cobre ainda está intacto. Qualquer grande mudança com Urano teria gerado energia suficiente para derreter o gelo. Outra razão para sua estranha posição pode estar relacionada aos seus anéis. Sim, como os de Saturno, só que mais leves e mais fracos. Os de Saturno são em sua maioria bilhões de pedaços de gelo e rocha flutuando em órbita. Algumas partículas podem ser do tamanho de uma pedrinha, enquanto outras chegam a atingir o tamanho de uma casa. Uau! Há ainda partículas que são cometas fragmentados, asteroides e luas dilaceradas pela gravidade. Se você observar os anéis de longe, eles se parecem com listras coloridas feitas de milhares de listras diferentes, mas na verdade existem apenas 8 camadas de anéis. Urano pode ter tido anéis tão incríveis quanto os de Saturno, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. O equilíbrio entre a gravidade deste e seus anéis pode ser responsável por manter o planeta em pé para que ele não se incline. Se Urano tivesse os mesmos anéis, eles poderiam evitar que o planeta tombasse. A maneira de resolver o problema dessa inclinação pode ser obter seus anéis de volta, que o ajudariam a manter o equilíbrio. Por outro lado, gostamos do jeito que está.